Fala pessoal, boa noite. Mais uma aula aqui do Barro Branco 2023. Aqueles que não conseguirem assistir as aulas, vocês já sabem, é de praxe. A aula fica gravada, eu mando o link, vocês assistem. Quem está no ao vivo tem a oportunidade também depois de assistir. E qualquer dúvida que tiver, pode mandar no grupo, pode mandar no privado. Lembrando que o grupo é para vocês, então pode mandar questão, pode discutir. Uma coisa que vocês sabem que no psicológico cobra é relacionamento interpessoal. Então, a meta é que vocês sejam da mesma turma da academia. Então, já comece a interagir entre vocês. Ô, Diegão, essa questão eu não entendi. Ô, Sidney, tal, ô, Carol e tal. Enfim, tentem interagir entre vocês. Uma outra forma de a gente aprender, como na técnica de Feynman que eu mostrei para vocês, é explicar algo que vocês aprenderam. Então, tentem um ensinar para o outro. Pô, fulano é bom em história. Pô, o que você é bom? Sou em geografia. Tipo, monta uma enquete. Pô, quem é bom em quê? Ah, tal. Pô, vamos me ajudar. Vocês podem usar esse espaço para vocês, beleza? Vamos lá. Galera, hoje eu vou focar em como fazer questões, porque é uma coisa que vai ajudar a melhorar muito o estudo de vocês. Alguns me mandam mensagem para que não, tenho dificuldade na hora de fazer questão. Consigo assistir a aula, mas não estou conseguindo fazer questão. Lembre-se, a aula vai subsidiar o conhecimento de vocês, mas vocês precisam fazer as questões para ratificar o conhecimento. Se você começou a fazer a questão e não entendeu, é que a matéria não está solidificada na sua cabeça. Então você precisa assistir. E aí você pode assistir uma videoaula, pode ler um livro, pode ver um mapa mental, enfim. Outra coisa também importante que eu quero falar para vocês. Galera, questão é também interpretação. Então vocês têm que entender o enunciado da questão. Então o objetivo dessa aula é trazer essa luz para vocês a fim de ajudá-los, tá bom? Então vamos lá. Então, galera, vai sumir, né? Porque ele sempre some. Então, só para vocês entenderem que não era uma questão difícil. Era uma questão um pouco mais trabalhosa, entendeu? Mas qual era a ideia aqui, galera? Era justamente isso. Vocês entenderem o problema. Pô, encarei essa questão difícil, eu pulo e vou para a próxima, beleza? Tá, vamos fazer essa questão aqui, ó. Questão 8. Mesma coisa. Vou ler o enunciado, tá? Ele fala, ó, para obter seu efeito de humor, tá? A tirinha explora o recurso. Então ele quer qual foi o recurso expressivo utilizado. Aí eu vou na tirinha, ó. Examina a tirinha de Maurício de Souza, publicada no Instagram, né, por Tirinhas Inteligentes em 6 de janeiro de 2021. Aí fala, ó, meu cachorro tem 4 patas. Aí o doutor, ora, franjinha, isso é normal. Aí ele fala assim, como namoradas? E aí o doutor fica sem graça. Aí tá o cachorro aqui e 4 patinhas aqui, o coraçãozinho. Vamos lá, galera. Quando a gente tem esse tipo de questão, eu justamente coloquei para vocês entenderem. A gente tem a análise verbal, que é o que está nos quadrinhos, e a não verbal, que eu vou colocar NV. Então, vocês têm que pegar, galera, e justamente fazer o quê? Essa análise, tá? Então, pega aqui. Caramba, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, aqui tem uns quadrinhos. Aqui ele tá, tipo, meio que cobrando o médico. Aqui ele olha meio sem graça e o médico também olha. Então ele fala assim, ó, qual recurso foi utilizado? Isso é de figura de linguagem, português. Ironia, aí ele explica. A sugestão pelo contexto, pela entonação, pela contradição dos termos, do contrário do que as palavras ou frases sugeriam, né? Ou pareciam sugerir. E você acha que eles estão sendo irônicos aqui? Ó, meu cachorro tem 4 patas. Olha, Fregi, isso é normal. Como namorados? Então ele não está sendo irônico. E nem um médico. Então ironia também não é. Então vocês vão por eliminação também, tá? Eufemismo, aí tem que saber. O que é eufemismo? Olha, ele fala, o emprego de palavra ou expressão no lugar de outra. Palavra, né? Ou expressão considerada desagradável ou grosseira. O que é o eufemismo, galera? Na verdade, você atenua um pouco o sentido pejorativo. Veja eu falar fulano é ladrão, eu falo fulano subtraiu algo que não era dele, entendeu? Aqui ele também não está usando um eufemismo, tá? Ele não está fazendo o uso de uma palavra de sentido pejorativo mais suave. Não é também, tá? Próxima, pleonasmo. A repetição de unidades linguísticas do ponto de vista semântico, tá? Ou seja, da escrita, do significado, com vistas a intensificar o sentido denunciado. Ele não está usando pleonasmo, tipo subir para cima, descer para baixo. Não, também não é pleonasmo, tá? Vamos para a próxima. Ambiguidade. Opa, será que é ambiguidade? A presença num texto de unidades linguísticas, palavras, locuções, frases que podem significar coisas diferentes. Admitir mais de uma leitura. Pode ser essa, porque ele fala assim, meu cachorro tem 4 patas. Só que o médico, o que ele entendeu? Que o cachorro tem 4 patas, ó, uma patinha na frente, né, 2 patinhas na frente e 2 atrás.
Aí ele fala assim, é normal. Só que aí esse menino aqui, né, ele fala assim, ah, mas como namorados, aí eu fico sem entender. Então, a princípio, é ambiguidade. Vou marcar? Não, vou para outra. Hipérbole. A ênfase resultante do exagero na expressão comunicação. Galera, basicamente, ele aqui, ele dá a definição de cada figura de linguagem. Não é hipérbole. Hipérbole é assim, ó. Chorei 1 milhão de lágrimas. Você não chora 1 milhão de lágrimas, ou seja, você está usando de hipérbole. Ou seja, qual a resposta aqui, galera, dessa questão? Foi a letra D, beleza? Então, a questão, vocês têm que analisar com calma. Não era uma questão difícil, mas se a pessoa não olhasse, ela ia, tipo, acabar se enrolando, entendeu? Então, é uma questão que é de boa, mas tem que tomar cuidado. Alguma dúvida nessa daqui? Não? Ninguém foi. Beleza. Qualquer dúvida, eu avanço, tá? Beleza, galera. Vamos lá. Essa questão, eu quero que vocês tentem, porque eu tenho uma previsão de que esse tipo de questão cai no barro branco, tá? Lembrando que eu acho que a prova não vai vir tão fácil igual o pessoal acha, vai ser no mínimo igual a outra prova. Questão de literatura não é muito comum, mas acredito que a prova vai querer cobrar um pouco mais e pode ser algum tópico em relação a isso, tá? E a questão aqui que eu vou alternando, tá? Essa próxima questão aqui é a mesma coisa. Toda vez que eu tiver uma charge, eu tenho que olhar também para o desenho, tá? Não é só olhar a parte não verbal, quer dizer, verbal. Tem que olhar a parte não verbal também. Então, vamos lá. Primeiro, lê o enunciado da questão, vai para as alternativas e depois volta no texto. Então, ele fala assim, ó. A situação exposta da charge pode ser corretamente explicada pelo fato de que uma coisa importante quando tiver charge, galera, é a gente olhar a fonte, ó. A verdade eleitoral. A moralidade política não permitirá que a verdade saia nua das urnas. Aí fala Lourdes, Monaco Janotti, Sociedade Política da Primeira República, 1999. Se a gente olhar com calma, galera, tem muita informação importante. Porque, ó, essa questão ela está retratando o quê? A primeira política, né? Quer dizer, sociedade política da Primeira República. Então, galera, isso daqui é bem no início da República, ó, 1918. Lembrando que antes de 1900, galera, e 89, a gente vivia numa monarquia. Aí, a partir de 15 de novembro, certo? 15 do 11, vou até colocar a barrinha maior. A partir de 15 de novembro de 1989, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele dá o golpe, né? E aí a gente instaura-se uma república no Brasil. Então ele fala sobre esse período bem no início da república, tá? Beleza. Então vamos lá, galera. Então tem uma mulher nua aqui, tá escrito eleições, então isso é importante olhar. Aqui tem um vestido, né? Tá falando política. Aqui tá falando fraude, beleza? Então vamos lá. A situação exposta na charge pode ser corretamente explicada pelo fato de que o eleitorado urbano era numericamente superior ao rural, o que favorecia as fraudes. Galera, na verdade não tem nem muito a ver com isso, de ter mais quantidade na cidade do que na parte mais afastada, né? Na região rural, no interior. Não, já elimino. B. A exigência da riqueza limitava o direito ao voto, o que consagrava a hegemonia das elites. Na verdade, galera, aqui tem um período que o voto ele era chamado de censitário. O que significava isso? Só votava quem tinha dinheiro. Mas já nesse período, galera, não era muito em relação a isso. Que ele falava, a exigência da riqueza limitava o direito ao voto, o que consagrava a hegemonia das elites. Na verdade, pessoas pobres também votavam. Só que a questão não é essa daqui. C. A justiça eleitoral era formada pelos velhos oligarcas, o que consolidava a corrupção. Essa questão está quase certa, galera. Né? Se a gente olhar, a justiça eleitoral era formada pelos velhos oligarcas, que é o quê? As pessoas que detinham poder, né? Os proprietários de terra, enfim. Isso consolidava a corrupção, galera. Só que o que a gente tem que tomar cuidado também com essa questão aqui, tá? Se a gente analisar a justiça eleitoral, galera, o que acontece com ela? Ela começa na era Vargas, tá? Então não é em 1918. Essa questão a gente chama de distrator, que ela tá quase certa, mas tem um detalhezinho, tá? E aí a gente vai aqui para a letra D, tá?
O resultado da eleição dependia do partido governista, o que gerava alternância de poder. Tá? Então, ó, o resultado da eleição dependia do partido governista, o que gerava a alternância do poder. Tá? Se a gente for ver também essa questão, galera, o que acontece? Teve essa alternação de partidos governistas, que era um, era outro, mas a questão não está tratando disso. Ela está falando mais sobre a própria parte de como as eleições eram fraudadas, tá? Agora eu só vou ver aqui, galera, o que acontece. Tem mais uma alternativa, que é a letra E, só que ela não está aparecendo aqui. Deixa eu só olhar aqui no material que eu mandei para vocês, se está a mesma situação ou se ela aparece. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque a resposta é a letra E, mas eu quero ver se aparece para vocês. Eu acabei de olhar aqui. É a letra E a resposta. Eu vou baixar a prova aqui. E aí eu vou mandar para vocês aqui. Peraí. Divulgação do gabarito oficial. Deposição. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver se está fácil aqui, galera. Eu vou mandar essa questão para vocês, galera, para a gente não ficar muito tempo perdendo aqui. Mas só para vocês terem noção, a resposta vai ser a letra E. Eu só vou pegar aqui e vou ler para vocês verem. E eu vou mandar o print da questão para vocês, tá? E foi a letra E. A letra E ele fala que o voto era aberto, que permitia a sua manipulação pelos coronéis nas áreas rurais, tá? Então estou mandando aqui já no grupo para vocês aqui, sobre essa questão aqui, que é a 27, tá? Então já vou mandar aqui pro pessoal, que aí vai acompanhar na live aqui, vai ver que a resposta é a letra E, tá? Então, galera, vocês sempre vão por eliminação, que isso facilita para vocês não perderem muito tempo, beleza? Bom, vamos avançar aqui, galera, para outra questão. Essa outra questão de matemática é uma questão que certeza que vai cair nesse tipo, não é uma questão difícil, é só uma questão um pouquinho trabalhosa, basicamente aqui é aplicação de fórmula e só entender o desenho, tá, da figura espacial aqui, tá? Vou fazer essa daqui, galera, que também não é uma questão difícil. Então, toda vez que você olhar para uma questão que tem um texto de 2 linhas, nunca julgue que é uma questão fácil. E também não julguem difícil quando você vê um texto com 10 linhas e achar que é difícil, tá? Vocês vão analisar. Lembra, passo a passo. Primeiro, vou ler o enunciado. Considerando os elementos químicos mencionados em seu estado fundamental. Pode se afirmar aqui. Galera, o elemento químico no seu estado fundamental, ele está no estado normal, entendeu? Bom, lá na prova de vocês vai ter a tabela periódica, mas eu coloquei aqui para a gente usar. Então ele fala assim, ó, microelementos como cobalto. Então você vai procurar, meu Deus, aonde está o cobalto? Opa, achei o cobalto aqui na tabela periódica, certo? Como o cobre também, então o cobre vai estar aqui também, beleza? E o selênio, pô, vou procurar o selênio. Aonde está o selênio? O selênio vai estar aqui, ó, certo? E ele fala, e o zinco? E agora, aonde está o zinco, galera? Só lembrar que ele já te deu aqui, ó, Zn. Então você procura, caramba, aonde tem Zn? Eu vou olhar aqui e vou ver onde que tem Zn, tá? Aqui, ó, zircônio não é Zr, não confunde, o zinco vai estar aqui, ó, do lado, beleza? São elementos químicos que estão presentes no organismo humano, tá? Então a gente tem todos esses elementos, cobalto, cobre, selênio e zinco. Só que ele fala que está em concentração muito baixa, apresentando necessidade de ingestão diária inferior a 100 miligramas. Ou seja, a gente tem que ingerir essas substâncias químicas, mas bem pouco. Mesmo nessas quantidades, esses microelementos possuem grande importância para a manutenção da integridade do organismo e da estrutura dos tecidos. Então a gente precisa, galera, desses elementos para que a gente consiga ter integridade do organismo e do tecido, tá?
Vamos lá. Considerando os elementos químicos mencionados em seu estado fundamental, pode-se afirmar aqui. A letra A. O cobalto é um metal alcalino. Galera, na tabela periódica vocês têm que saber que aqui a gente vai ter as colunas e aqui a gente tem as linhas, tá? Aqui nas colunas a gente vai ter, né, de 1 a 18. Então tem coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até chegar a 18. Só que tem as importantes, né, que é grupo ou família. Família 1A, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. Aqui a gente tem a família do oxigênio, que também é conhecida como os calcogênios. A família do flúor, que são os halogênios. E eu tenho a família dos gases nobres, tá? Então isso vocês têm que saber. E aqui, galera, eu vou ter 7 períodos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Quando a gente faz a distribuição eletrônica, que aí vocês aprenderam lá, 1s2, 2s2, 2p alguma coisa, e assim vai, que aí vai estar dividido em 7 camadas, né? Aqui, se vocês for ver, a gente tem a camada K, L, M, aí vai N, O, P, Q, e a gente tem a distribuição dos átomos, né? Que é a família 1A, 2, família 1A, desculpa, o primeiro aqui, o período, né? São 7 períodos. O primeiro período cabe 2 elétrons. Aí o segundo 8, né? Que é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, né? A distribuição. Aí você tem os subníveis. Subníveis S, P, D e F. O subnível S cabe 2 elétrons. O P, né? Cabe 6. O D cabe 10. O F, 14, né? Enfim. E aí, o que a gente tem que analisar? Então ele fala assim, o cobalto é um metal alcalino. Não, cobalto não é um metal alcalino. O metal alcalino vai estar aqui nessa família. Então não é o hidrogênio, não é o lítio, não é o sódio, não é o potássio, não é o rubídio, não é o césio, não é o frâncio. Lembrando que o hidrogênio, galera, ele é o Batman, ele não tem família, ele só está aqui, tá? Então a letra A não é. Próxima, o zinco encontra-se no terceiro período da classificação periódica. Galera, o terceiro período é só vocês contar. Se esse daqui, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído, ó. Só lembrar, ó, esse daqui, galera, é o primeiro. Esse daqui é o segundo, esse é o terceiro. Então aqui vai estar o período, na horizontal é o período e na vertical vai estar o grupo ou família. Ó, vamos lá, ele falou pra gente o quê? O zinco encontra-se no terceiro período da classificação. Então o zinco vai ter que estar aqui nessa reta, ó. O zinco está aqui? Não. O zinco não está aqui, então está errado. Próximo. O selênio apresenta menor raio atômico do que o zinco. O que é o raio atômico, galera? O raio, basicamente, é uma distância internuclear. O raio ele vai fazer o seguinte, ele cresce da esquerda para a direita e ele cresce de cima para baixo. Então, quem tem o maior raio, o elemento com maior raio é o frâncio, tá? E ele está falando que o selênio apresenta menor raio atômico do que o zinco, ó. Então, o selênio está aqui e o zinco está aqui. Sim, se a gente for olhar, né, o zinco ele é muito maior do que o selênio. Então, opa, pode ser essa a resposta. Vou para a próxima. O cobre apresenta uma menor energia de ionização do que o cobalto. O que é essa energia de ionização, galera? É uma energia que você tem que dar para retirar um elétron, né, daquele elemento. Então, tem elementos que eles têm facilidade em doar elétron. Quem são esses? Os metais. Então, o metal, por exemplo, o sódio, ele tem facilidade em doar. Quando ele doa, ele fica positivo, ele vira um cátion. Tem elementos que têm facilidade em receber. Por exemplo, o cloro. Quando ele recebe o Cl, deixa eu apagar aqui para ficar mais bonito, o cloro, quando ele recebe, né, o Cl, o cloro, quando ele recebe, ele fica menos. Então, esses átomos que têm facilidade em receber, é muito mais difícil tirar deles, entenderam? A lógica? Então, quem tiver dúvida, tem que assistir aquela parte lá da análise da tabela periódica. Então, os elementos que têm facilidade em ganhar elétron, ele tem dificuldade em doar, tá? Só para associar. Então, ele fala, o selênio apresenta um menor raio atômico do que o zinco. A gente viu que, né, realmente, pode ser essa. Vamos analisar dele. O cobre apresenta uma menor energia de ionização. Galera, a energia de ionização é o contrário.
ela cresce de baixo para cima e ela vai da esquerda para a direita, tá? Então, significa o quê? O cobre vai apresentar uma menor energia de ionização do que o cobalto. O cobre está aqui, certo? E o cobalto está aqui. Lembra que a energia de ionização é de baixo para cima, da esquerda para a direita? Significa que o cobre, galera, se você olhar aqui, ele não vai apresentar uma menor energia de ionização. Pelo contrário, ele vai apresentar mais. Porque vamos falar que aqui é 6 e aqui é 8. Então, 8 é maior que 6. E se cresce nesse sentido, significa que o cobre, ele não apresenta uma menor energia. Ele apresenta uma energia maior. Então, essa está errada. Vamos para a próxima. O cobre e o selênio pertencem ao mesmo grupo da classificação periódica. Lembra, grupo vai ser na vertical, tá? Vamos olhar. Ele falou do cobre e do selênio. Galera, o cobre está aqui, certo? E o selênio vai estar aqui. Não, eles não são da mesma família. Ó, o selênio está nessa família e o cobre está nessa. Então, essa aí também está errada. Portanto, a questão 37, galera, qual a resposta correta? Vai ser a letra C, tá? A letra C é a resposta correta, tá? O selênio apresenta um menor raio atômico do que o zinco. Essa questão era um pouco mais trabalhosa, mas se vocês assistissem a aula de tabela periódica, eu vou até mandar uma no grupo do Quer Que Eu Desenhe, lá do Descomplica, que é bem resumida. Vocês já conseguiam desenrolar essa questão. Beleza, galera? Bom, basicamente, eu vou deixar algumas questões aqui para vocês tentarem fazer, tá? Então, por exemplo, igual para vocês, tá? Relacionada é essa, mas eu já fiz, já dei a resposta. No final vocês vão ter o gabarito. Lembrando que a única que não tá... E aqui, galera, uma frase para a gente finalizar, tá? Que é do Vincent van Gogh, né? Que ele falava que grandes coisas não se fazem por impulso, mas pela junção de uma série de pequenas coisas. O que quer dizer isso, galera? Tá? Se a gente imaginar, se vocês se proporem a estudar todo dia, e vocês falam assim, Vagnão, a minha meta é todo dia aprender apenas 1%. Vocês concordam, galera, que no final do ano vocês vão ter aprendido 365%? O que eu quero dizer com isso, fazendo um paralelo com essa frase? É justamente isso, galera, que as grandes coisas, ou seja, passar no barro branco, não é por impulso. Assim, vou começar a estudar para o barro branco hoje e amanhã eu vou passar. Não, não é isso. Mas pela junção de uma série de pequenas coisas. Ou seja, se todo dia você estudar um pouquinho, todo dia você fazer um pouquinho, aprender um pouquinho e melhorar, galera, vocês vão ver que no longo prazo, lembra que eu falei que passar no concurso é um processo. No longo prazo, galera, vocês vão estar muito gigante, vocês vão saber muito, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Não fiquem querendo, né, achar que é montanha-russa, já querer subir lá no topo. Não, galera, vai com calma. Vai aqui, ó, escadinha, ó. Como é que é construída uma casa? É tijolo por tijolo. Então, às vezes, a gente vê esses prédios e fala assim, cara, como aquele prédio de, sei lá, 100 andares foi construído? Foi aqui, ó. Fez primeiro, fez o segundo andar, fez o terceiro. Só que, se vocês verem, se todos eles fazerem um andar, depois de um tempo você fala assim, caramba, olha o que eu construí. Então, essa era a mensagem que eu queria falar para vocês. Não